Fala galera, beleza? Professor Otávio na área de novo e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso projeto do Bingo. Claro que o nosso projeto ele já tem aqui uma função aqui que é a desenhar cartelas. Então se eu clicar aqui em gerar cartela, ele gera uma cartela para a gente, quantas cartelas a gente quiser. E observem que se eu der um F5, se eu atualizar a minha página, a gente tem as nossas cartelas deletadas. Por quê? Vamos lembrar que as cartelas são geradas dinamicamente, elas não estão estáticas no nosso HTML como os outros elementos da página. Então, elas simplesmente, quando eu clico aqui em gerar cartela, ele roda o JavaScript, pega ali a div cartela, que é o container, o body cartela, e dentro dela vai colocando outras divs da classe cartela, né? Que é o que a gente fez aqui, ó. Então, a gente seleciona os elementos, cria outros elementos e insere um dentro do outro, né? Como eu já defini que aquele class name, né, eu já defini aqui que o nome da classe da cartela vai ser cartela, a gente também já tem a cartela toda estilizadinha. Então toda vez que eu clico em cartela, ele vai lá, insere um novo elemento e renderiza essa cartela na tela para a gente. Né? A gente precisa agora dar continuidade ao nosso bingo e o que a gente vai fazer? Eu preciso agora gerar 25 números aleatórios e garantir que esses 25 números não se repitam. Esse é o primeiro problema que a gente precisa resolver. O segundo problema é que o bingo tem algumas regras em relação aos números que são colocados nas colunas. Então, na coluna B, eu só posso ter um determinado tipo de números ali, um range de números que eu posso selecionar. Na coluna I, a mesma coisa acontece. Na coluna N, a mesma coisa acontece. Na G e na O também. Esse é o segundo problema que a gente precisa resolver, que é ordenar as colunas, os números que estão ali naquelas colunas de maneira aleatória. Vamos resolver por partes, né? Vamos fazer um por um aqui. E a gente vai começar pelo problema de gerar os números aleatórios para a gente inserir aqui no bingo, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Aqui no nosso JavaScript, eu vou minimizar essa função. E ao minimizar essa função, eu vou criar aqui um gerar cartela. Uma function, né? Function gerar cartela. Essa function gerar cartela, ela vai ter inicialmente o que nós chamamos no JavaScript de um array, de um vetor. Então eu vou definir aqui um vetor que a gente vai colocar aqui var cartela. E vou inicializar esse vetor, vou guardar lá na memória, atribuir lá na memória, inicialmente um vetor vazio. Pessoal, percebam que vetores no JavaScript são simbolizados por colchetes. Ou seja, aqui dentro eu posso colocar um conjunto de valores que vão ser armazenados no mesmo local na memória, ou seja, de forma que eu tenho acesso conjunto àqueles valores. Então a memória ela vai enxergar aquele cara como se fosse um cara só, uma variável só, que vai ser a variável cartela. Só que eu posso colocar quantos valores eu quiser ali dentro. Por exemplo, eu posso colocar aqui 1, 2, 3, 4. E se vocês repararem, eu separo os elementos pela vírgula. Joia? E se eu quiser acessar algum desses elementos, eu uso o quê? Eu uso o que nós chamamos de índice. Ou seja, se eu quiser usar o primeiro elemento da cartela, eu digo que eu vou usar a cartela na posição, no índice 0. Quem é o primeiro elemento da cartela aqui? É o número 1. Então, eu sempre começo a contar dentro de um vetor a partir do elemento 0. Então, o elemento 0 é o meu primeiro elemento. Então, com isso, com vetores, a gente pode criar uma cartela de maneira bem objetiva, de maneira bem simples de nós entendermos. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Ó. Eu vou chegar aqui, vou criar uma cartela que começa vazia, tá? E essa cartela, o que a gente precisa fazer? A gente precisa gerar 25 números. Ou seja, o JavaScript ele vai me ajudar a fazer a geração de 25 números. Eu poderia chegar aqui e fazer assim, ó, for var i igual a 0, vamos usar um loop de repetição, i menor que 25, i mais, e aqui usar um número aleatório do JavaScript, ou seja, eu posso usar a função matemática para criar um var aleatório, que é um número aleatório, que vai ser math.random
que é a função que vai gerar um número aleatório para mim. Mas, se vocês vierem aqui na documentação do JavaScript, ó, JavaScript, se vocês clicarem aqui e vocês buscarem a biblioteca matemática do JavaScript, né, o elemento math, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, JS Math, vamos sempre lá na documentação, pessoal. Então, se vocês vierem aqui, vocês vão ver que o elemento math tem uma função chamada, ó, vamos procurar, ou simplesmente Ctrl F, random. Olha lá, ó, eu vou usar um math.random que retorna um número aleatório entre 0 e 1. Massa demais! Só que eu não quero um número entre 0 e 1. Eu quero um número entre 0, né? Vou colocar entre 1, na verdade, e 75, que são os possíveis números de um jogo de bingo. Então, o que eu faço para chegar entre 1 e 75? Eu multiplico esse cara, que vai de 0 em 1, por 75. Aí agora ele começa a ir de quanto até quanto? De 0, porque 0 vezes 75 é igual a 0, até 74. Por quê? Vocês podem ver que aqui na documentação, e olha como é importante a documentação, pessoal. Na documentação ele fala, ó, que é entre 0, ou seja, ele inclui o 0, ele pode gerar o 0, inclusive ali, ó, e entre 1. Só que o 1 é exclusivo, ou seja, ele nunca vai gerar o 1. Ele pode gerar 0.999999, mas ele não zera o 1. Ele não zera, não, ele não gera um 1, né? Então, pessoal, eu nunca terei desse jeito o número 75. Eu vou ter um número entre 0 e 74. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso somar esse cara a mais um. Mas antes disso, eu vou usar uma outra função matemática chamada math.floor, que vai fazer o quê? Que vai me fazer pegar o que nós chamamos que é o piso, né? Ou seja, ele vai truncar, ele vai arredondar para baixo o meu número. Então, isso aqui passa a pegar os números entre 0 e 74, sem nenhuma vírgula. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o floor desse cara. Posso colocar aqui dentro, mas eu posso colocar aqui, ó, mais 1. E aí eu garanto que eu vou ter números entre 0 e 75. Ó, que legal! Massa! Show de bola! Então, eu já tenho ali os números entre 0 e 75, né? Na verdade, entre 1 e 75 sendo gerados. E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso simplesmente fazer isso aqui, ó. Eu vou dar um cartela, que é o meu vetor, é como se fosse a minha sacola, né? A minha sacola, onde eu vou colocar vários elementos ali. Ponto push. E o que é push? Se eu quiser colocar um elemento na minha sacola de forma dinâmica, sem precisar colocar aqui na inicialização, eu uso a função push. E quem que eu quero colocar lá na minha sacola, no meu elemento? Eu quero colocar a cartela. Ah, bacaninha, ó. Show de bola. Depois que eu gerei os 25 números, eu posso dar aqui um return cartela. Ó, bacana, show. Massa, né? Então fiz a minha função cartela. Vamos ver se eu estou gerando os 25 números direitinho? Vamos dar aqui um console.log, ó. E vamos chegar aqui nesse cara e vamos retornar a cartela. Ah, legal. Então vamos ver se a gente... Como é que eu faço para ver se esse cara aqui está funcionando direitinho? Gerar cartela, né? A gente está aqui no nível da nossa função, ó. Então eu vou chegar aqui no nosso desenhar cartela, que é a função que eu sei que se eu clicar no botão ele gera, e eu vou fazer uma chamada dela aqui, ó. Eu vou agora, dentro do desenhar cartela, eu vou chamar a função gerar cartela. Só para eu ver se ele está gerando a cartela direitinho no console. Então, o que isso quer dizer? Se eu der um F12 aqui, ó o meu console. Eu vou aqui no console de desenvolvimento. E se eu der um gerar cartela, ó, ele gerou aqui a cartela. Mas isso aqui parece que está meio estranho, né? Ele gerou um array, ficou uma coisa meio repetida aqui, né? Então, não está do jeito que eu quero, né? Vamos olhar aqui esse cara. Vamos olhar o nosso gerar cartela aqui, ó. Vou minimizar essa função. E, ó, console.log cartela. Aqui que está o problema, né, pessoal? Ó, eu pedi para inserir a cartela. E, na verdade, é o aleatório. O que eu quero inserir na cartela não é o próprio cartela. É o meu número aleatório. Vamos lá de novo no nosso console. Bonitinho. Vou limpar e vou gerar a cartela. Ó, aí os nossos números. Que legal. Funcionou
tranquilo. Mas vamos ver se ele está seguindo as regras que a gente quis que ele seguisse. Olha, se vocês olharem, eu tenho aqui o número 69 e eu tenho aqui o número 69. Então, esse cara está repetindo números, ele não está fazendo o que eu quero, né? Ó, se eu gerar outra cartela, o que acontece? Aqui eu tenho o número 8, vamos ver se ele repetiu algum número, ó. Vamos ver aqui, ó. Ok, eu tenho 8 de novo aqui, ó. Repetiu, eu não posso gerar número. Então, pessoal, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um ajuste nessa função para fazer com que ele não gere um número repetido, tá bom? Esse ajuste ele é muito importante para que a nossa lógica de negócio ela funcione. Como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente vai melhorar esse cara? Olha só que bacana. Ao invés de eu fazer isso aqui, eu vou mudar a estrutura. Eu nem vou deletar esse for, não. Eu vou mudar isso aqui para a gente ter o seguinte. Qual é a minha condição de parada? Aqui eu sei que ele gerou 25 números. Mas o que eu quero é que eu tenha 25 números gerados. Então eu posso usar uma outra propriedade daquele vetor ali, que é o tamanho do vetor. O vetor começa com tamanho igual a 0. E eu vou fazer o seguinte, ó. O while, a cartela ponto length, que é o tamanho daquela cartela, enquanto o tamanho, ou seja, a quantidade de elementos daquela cartela, for menor que 25, e aí olha que legal aqui, hein? Enquanto o tamanho daquela cartela for menor que 25, eu tiver menos de 25 elementos, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar ficar gerando números aleatórios entre 1 e 75, beleza? Show de bola. E eu preciso conferir se esses números aleatórios eles já estão lá dentro da cartela. Porque se eles já estão lá dentro da cartela, eu não vou inseri-los dentro da cartela. Ou seja, eu só vou inserir um número aleatório que não está dentro da cartela. Olha o que eu estou falando. Só vou inserir se ele não estiver. Então, o que eu vou fazer? If cartela.includes aleatório. Só que eu não estou dizendo que eu vou inserir só se ele não estiver. Então, eu boto o sinalzinho de not aqui, ó. If not cartela.includes aleatório, ou seja, se ele não estiver, se o aleatório não estiver na cartela, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Cartela.push aleatório. Ah, garoto! E aí eu tenho um monte de aluno que vira para mim e fala que não tem que aprender lógica para saber programar, né? Precisa, pessoal. É imprescindível que vocês tenham noção matemática para programar, tá? Quanto mais matemática, quanto mais lógica vocês souberem, mais desenvoltura vocês terão em computação, em programação. Ah, isso quer dizer que se você não sabe lógica, se você não sabe matemática, você não pode programar? Claro que você pode. Aprenda um pouquinho de lógica e aprenda um pouquinho de matemática. E não é aquela matemática que você aprendeu na escola para você ficar decorando as coisas, não. É a matemática e a lógica para você resolver problemas, pessoal. Por isso, eu sempre recomendo para vocês aquele livro A Arte de Resolver Problemas, lá do Jorge Pulia. Por favor, fica aí na literatura de vocês. Bem, se eu já fiz o meu loop aqui, o que a gente vai fazer agora? Eu não preciso do loop for. O meu loop... Ah, professor, e quando que esse loop vai parar? Ele vai ficar infinito? Não, não vai ficar infinito. Por quê? Porque toda vez que eu inserir um elemento na cartela, ele vai fazer essa condição de novo. Quando eu tiver 25 elementos totalmente diferentes, o que vai acontecer? Eu vou ter essa condição falsa e, consequentemente, eu vou ter a minha cartela. Vamos salvar esse cara e agora eu vou dar um F12 para a gente ver se a nossa função está funcionando. E se eu der um gerar cartela, olha aí a nossa função. Por favor, verifiquem para mim se tem algum número repetido e vocês vão ver que não tem nenhum númerozinho repetido. São todos números inéditos. Por quê? Porque a nossa cartela, o tamanho dela aqui, 25 números, ela não gera mais números repetidos, tá certo? Então a gente resolveu o primeiro problema. Agora a gente já consegue gerar uma cartela com 25 números totalmente diferentes, tá? Mas a gente não resolveu o segundo. E o segundo a gente vai resolver no próximo vídeo, vendo também como que eu faço para colocar esses números dentro da cartela quando eu clicar em gerar cartela, tá bom?
É isso, pessoal. Vou ficar por aqui para não ficar muito grande esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o joinha, se inscrevam no canal e até o próximo. Valeu!